Glória a Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Que toda honra, toda glória sejam dados exclusivamente ao Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Engrandeço ao nosso Senhor Todo-Poderoso pelo privilégio de poder mais uma vez ministrar a santa palavra de Deus aos nossos pastores, pastor Simvaldo de Souza, pastora Rosália Sante, por franquearem essa honrosa oportunidade também no nome de Jesus. O pastor Lúcio, benevolente para comigo, me dando bastante tempo para ministrar, que senão eu ia ficar aqui até o final da noite, até 11h59. Glória a Jesus. Quero convidá-los a juntos lermos um texto das Sagradas Escrituras que está no 5º livro do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 17. Vou ler junto com vocês ali no que está projetado no nome de Jesus. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos cultuando ao Senhor neste domingo, dia 10 de dezembro de 2023. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa fazer com que vidas sejam tocadas, impactadas, orientadas e confrontadas pela Tua palavra, mas que todos saiamos daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele uma certa vez disse que as ilustrações, elas têm dois propósitos na pregação. As ilustrações, elas servem para iluminar as mensagens e para também ventilar como janelas abertas a mente das pessoas para que elas compreendam. Eu uma certa vez, já morando em Porto Velho, vim ministrar a palavra aqui em Brasília, voltei para lá, tempos depois eu vim transferido para Brasília, fui pregar na mesma igreja, e a irmã veio e disse: pastor, eu lembro que o senhor contou assim, 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 assado. Disse: qual foi a palavra que eu preguei? Eu disse: eu não lembro, mas eu lembro da ilustração. E é uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês para iniciar essa mensagem. Se eu já contei, eu conto de novo. Se eu não contei, eu conto a primeira vez. O difícil, o desafio de nós estarmos pregando sempre na mesma igreja, em nossa igreja, é que a gente, por vezes, vai chegando na idade do pastor Lúcio, a gente já não consegue mais lembrar de determinadas coisas. Não tem uma memória, mas tem uma vaga lembrança, não é? Deixou quicando, eu chutei, filho. Não. Havia um homem, queridos, que estava desempregado, estimador de porto. Ele trabalhava carregando aqueles sacos na cabeça para poder embarcar algumas cargas no caminhão ou no navio, como se fosse um chapa. Esse pessoal que fica às vezes na beira da estrada esperando os caminhões na Ceasa ou em outros lugares para poder desembarcar as cargas ou embarcar as cargas. E ele ficou desempregado e estava meio desesperado porque ele tinha uma família para cuidar, para sustentar.
E ele comprou o jornal na manhã daquele dia e foi direto para os classificados esperando uma vaga de emprego. Tem gente ainda, ou pelo menos naquela época existia ainda o jornal impresso, não é? E as pessoas procuravam os seus empregos nos classificados. E ele viu um emprego, uma vaga de emprego que se encaixava perfeitamente para ele, que ele se encaixava naquela vaga. Aquela propaganda, aquele anúncio, aquele classificado, chamamento, aquela convocação para o emprego dizia assim: procura-se homem com porte atlético, forte, disposto a trabalhar o dia inteiro, durante toda a semana. De ser meu. Foi para lá, e quando ele chegou no outro dia de manhã cedo, na administração daquele lugar que era no zoológico, ele viu que só tinha ele na fila, não tinha mais ninguém. E quando ele entrou, ele disse: será que eu estou no lugar certo? O rapaz da administração disse: bom dia, posso ajudar? Se eu vim para a vaga de emprego. Disse: já está contratado, porque viu o porte dele. Disse: não, mas eu preciso saber o que eu vou fazer. Não, mas o senhor já está contratado, aqui a gente tem plano médico, plano de saúde, tem plano odontológico, tem vale transporte. Não, mas eu sei, mas não, você tem vale refeição. Eu não queria perder o candidato. Mas o que é que eu vou fazer? Se o senhor está disposto a trabalhar, disse: claro que eu estou, minha família está passando necessidade. Se pois é, então eu vou lhe dizer qual é a vaga do seu emprego. Nós estamos agora começando o período das férias, e as crianças vão entrar em férias nas escolas, e o zoológico vai ter certamente muitas visitas de hoje em diante. E nós temos várias atrações do zoológico. Dentre essas atrações, uma das mais procuradas é o gorila. Só que o gorila, ele está doente. E nós estamos precisando de alguém do seu porte para vestir uma fantasia de gorila, ir para o fosso do gorila e fazer o que o gorila faz: urrar, bater no peito. E ainda vai sobrar um lanchinho, vão jogar uma banana. Apesar da placa de não alimente os animais, o pessoal joga assim mesmo. E aí você vai: tá bom, tá certo. Quando é que eu começo amanhã? Experimentou, a fantasia deu certo. No outro dia de manhã cedo ele já estava lá, vestiu a roupa, vestiu a fantasia e foi para o fosso do gorila. Quando os portões do zoológico abriram, as crianças com seus pais todas foram para o ambiente onde o gorila estava. E as crianças começaram a tirar fotos, aquela coisa toda, gritar, chamar o gorila, ele batendo no peito, urrava, batia, pulava de um galho para o outro. E aí de repente começou jogando amendoim, jogando bala, pirulito, jogando banana, jogando algumas coisas, e ele foi comendo e tal, e aquilo foi virando como se diante de um liquidificador no seu estômago. Ele começou a ficar meio mareado, meio enjoado. Quando ele pulou, pastor Lúcio, de um galho para o outro, ele escorregou e acabou caindo. E ele caiu, e ele ficou meio assim, meio tonto. As crianças falaram: o gorila caiu. E todo mundo com o celular na mão, filmando aquele negócio todo e tal, não é? E aí ele ficou assim calmo. Daqui a pouco as crianças começaram a gritar. Quando ele olhou, ele percebeu que tinha caído no fosso do leão. E o leão veio correndo na direção dele. E aí ele esqueceu que era gorila, irmão. Ele começou a gritar: socorro, pelo amor de Deus. E os filhos: pai, o gorila fala. E o leão foi se aproximando, e as crianças gritaram: pula, gorila, pula, escala. E não era o gorila. E o leão foi se aproximando. Ele, quando viu que o leão ia dar o bote nele, ele grupou, fechou os olhos e esperou a mordida. Quando o leão cochichou no ouvido dele: cala a boca, rapaz, senão nós dois perdemos o emprego. Que tipo de fantasia eu e você estamos vestindo? A quem nós estamos tentando enganar? O mundo atual, ele é feito de muita fantasia, de muita imagem, de muitas narrativas. É difícil a gente conseguir diagnosticar, e a gente está vendo agora a questão da formatação até mesmo de vídeos, de áudios. Esses dias eu estava assistindo umas entrevistas de atores, cantores americanos falando em português. É a famosa deepfake ou deep web, que simplesmente colocam a voz, gravam a voz original das pessoas e as transliteram, traduzem para outro idioma e colocam os movimentos na sua boca. Eu já vi Barack Obama, já vi Vin Diesel, já vi tanto atores, atrizes falando em português como se estivesse dando uma entrevista. As narrativas, elas são as mais variadas, difíceis. E a gente precisa saber diagnosticar, identificar essas coisas, porque nós estamos cercados, nós estamos completamente cerceados pela tecnologia. Pastor
Lúcia acabou de dizer aqui, falando sobre isso. Nós, por vezes, esquecemos. Esses dias eu fui à padaria lá perto de casa, e eu fui pagar, e o rapaz já pergunta logo, crédito, débito ou Pix? Aí eu puxei a nota e disse, te enganei. Ainda existe dinheiro, filho. Ele disse, uau, tira uma foto, porque isso é para a posteridade. Ainda tem dinheiro, agora também é a última, é a filha única. Não é? Mas a gente precisa entender que nós estamos cercados de tecnologia. E a gente precisa entender que nós, como cristãos, temos disciplinas cristãs, disciplinas espirituais, que também são conhecidas como meios da graça, que são formas, ferramentas de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, o nosso crescimento e a nossa maturidade cristãos. E essas disciplinas, elas não devem em momento algum ser descartadas. Quais são essas disciplinas que a gente não pode prescindir, abrir mão delas? Adoração, jejum, evangelismo, comunhão, culto público, serviço. Há um lema nas camisetas da nossa igreja que é servir é graça. Servir, na próxima semana agora, estarei viajando para o Nordeste para ministrar a palavra. Na quinta-feira já parto para João Pessoa, na sexta, sábado e domingo estarei no Rio Grande do Norte. E aí eu liguei para um amigo, disse, meu amigo, eu preciso de uma orientação sua, as passagens estão muito caras, acabei adquirindo uma passagem na quinta-feira para João Pessoa, para poder no outro dia de ônibus, que ficar mais em conta. Ele disse, não, meu amigo, fique tranquilo, eu vou buscar você no aeroporto e tal, vou levar você no hotel, reservo o hotel para você, uma pousada que seja mais próxima da rodoviária. Ele disse, não, meu amigo, eu só quero que você me dê um nome. Ele disse, não, eu estou aqui para te servir. Um outro pastor, homem de Deus, que já pregou aqui, pastor Sinésio Filho, talvez alguns já tenham tido contato com ele. Mas ele, não, meu amigo, eu estou aqui para lhe servir, quando eu vou a Brasília você faz a mesma coisa. Então, o serviço, o servir, também é uma disciplina cristã. A oração, a leitura, a meditação e a aplicação das Escrituras Sagradas. Pastor Lúcio falou algo muito interessante, eu quero me deter aqui rapidamente sobre a questão da leitura. Eu ouvi esta semana, uma questão a respeito de estatística, que o brasileiro, 84% dos brasileiros não leram nenhum livro sequer em 2023. E eu quis me aprofundar nisso, mas eu não consegui estatísticas mais recentes de quantos deixaram de ler a Bíblia Sagrada em 2023. Por favor, não olhe para a pessoa com o seu lado, você vai acusar alguém ou vai se acusar. E eu postei esses dias, a irmã Simone até me abordou, e falou, pastor, tem estratégia? Eu disse, tem. Há uma ilustração chamada O Pastor Roubou a Colher. Eu não sei se vocês viram esses dias, eu postei nas redes sociais. Quem não viu, vou falar agora. Quem viu vai ouvir agora em público. Um pastor foi convidado por uma família para poder jantar com eles. E foram lá e eles precisavam ouvir uma palavra pastoral, um atendimento pastoral. O pastor foi orientando, conversando, aquela coisa toda e tal. Depois passou um estudo bíblico, apontou alguns versículos para eles lerem durante alguns dias. E quando aquele pastor se despediu, orou, abençoou o casal, foi embora, a esposa foi para a cozinha para poder fazer a arrumação da cozinha, dos talheres. De repente ela virou para o marido e disse, meu bem, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Está faltando uma colher. O pastor roubou a colher. Ela disse, como assim? Um homem de Deus? O pastor roubou a colher. E dali em diante, queridos, durante um ano, eles iam para o culto e a irmã ficava desconfiada, olhando para o pastor. Esse homem levou minha colher, esse homem roubou a minha colher, esse homem levou para casa, não é possível, um homem de Deus. Um ano depois, acho que a coisa mais se apaziguou, chamaram de novo o pastor para a sua casa, fizeram um novo jantar e a irmã estava angustiada, até que em determinado momento, quando chegou a hora da sobremesa, ela virou para o pastor, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, pode, minha irmã. O Senhor roubou a nossa colher no ano passado? E o pastor disse, não, minha irmã, eu coloquei dentro da sua Bíblia. Não dói. Um ano sem ler a Bíblia. E o pastor passou versículos bíblicos para a leitura. Então a gente precisa entender que a leitura bíblica, a meditação e a aplicação das Escrituras, o Evangelho, a essência do Evangelho, também é uma disciplina cristã. Mas, quando a gente se depara com o mundo atual, queridos, que evangelho nós estamos ouvindo ser pregado e colocado em prática nos dias de hoje?
alguns anos, quando alguém se convertia, nós dizíamos para essa pessoa que procurasse uma igreja mais perto da sua casa. Hoje, lamentavelmente, quando as pessoas se convertem, nós dizemos: procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Por isso que a gente se preocupa tanto em pregar a Bíblia para vocês. A gente tenta e se esforça ao máximo para ser uma igreja bíblica. Mas infelizmente, queridos, e eu não quero tecer nomes nem generalizar, existem muitas igrejas, infelizmente, nos dias atuais, que viraram balcões de comércio. Os seus líderes, seus pregadores, se transformaram em empresários. Os cristãos viraram clientes e consumidores. E o evangelho, lamentavelmente, foi transformado em um produto. John MacArthur, pregador americano, ele disse algo muito interessante, porque tudo isso é uma artimanha, uma arquitetação do próprio inimigo, para poder simplesmente tirar a mim e a você do foco daquilo que é o verdadeiro evangelho. E John MacArthur, ele disse sabiamente: Satanás continua os seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Vou repetir porque isso é frase de status de WhatsApp. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Nós precisamos entender ainda mais algumas verdades cruciais. Não há coroa sem cruz. Não há ressurreição sem sepulcro. Não há céu sem uma vida cristã autêntica. E não há vida cristã sem evangelho. Eu e você precisamos diagnosticar o verdadeiro evangelho dos demais. Na verdade, há um único evangelho. Mas a gente fala do verdadeiro, que é para poder realçar o tema da mensagem. É como dizer assim: olha, os outros deuses, não tem outros deuses, só tem um único Deus verdadeiro, a quem nós adoramos, celebramos, cultuamos, aplaudimos e dizemos a eles coisas extraordinárias. O nosso Deus está presente neste lugar e Ele é o único Deus verdadeiro, no nome de Jesus. Quando você conversa com alguém que é especialista em falsificações ou em detectar, diagnosticar falsificações de dinheiro, principalmente, e com as novas tecnologias, parece que isso está ficando cada vez mais difícil, porque as casas das moedas, as impressões, elas são muito bem feitas e cada vez mais com detalhes tecnológicos invisíveis. Mas se você for falar com um especialista desse, você vai perguntar se ele estuda todas as falsificações, e disse: não, porque não me sobraria mais tempo absolutamente nenhum para qualquer outra coisa. E aí perguntaria-se a ele: então o que é que você faz? Eu estudo a nota de dinheiro verdadeira. Quando eu estudo a nota de dinheiro verdadeira, seja dólar, seja real, não importa qual seja o nome da moeda, você conhece todas as características, a textura, o cheiro, a cor do papel, se tem algum detalhe, se ela muda de cor, se você passar a caneta para detectar, aquilo vai diagnosticar. E assim como o evangelho, guardadas as devidas proporções, queridos, nós não devemos nos preocupar em estudar, isso é coisa para seminário, para ambiente acadêmico, para estudar heresiologias. Não, nosso verdadeiro foco nesta noite é estudar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho, porque quando surgir o evangelho falso, nós já vamos, se chega para lá, querido, porque eu conheço a verdade, e esta aqui é a verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Estou chegando. Quando nós vemos o texto que foi lido, ou que foi mencionado e projetado aqui nesta noite, Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 17. Na verdade, a gente, quando olha no versículo anterior, o versículo de número 4, diz que quando houve a diáspora, a dispersão dos cristãos em Jerusalém, o texto diz no versículo 4, que quando eles foram dispersos, por toda parte eles iam pregando a palavra, pregando o evangelho. Eles não iam somente fugindo da diáspora, mas eles iam por onde quer que eles passassem, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, o evangelho do Senhor. E do versículo 5 em diante, a gente vê algumas características daquilo que é, ou daquele que é o verdadeiro evangelho. Primeiro,
Versículo de número 5, o texto diz da seguinte forma: Filipe, descendo à cidade de Samaria, descendo. Primeira questão que a gente vê, queridos, é a questão geográfica, porque se você olhar o mapa, vai perceber que na verdade Samaria está num ponto mais superior e Jerusalém inferior. Mas quando você olha a topografia do ambiente, você percebe que Jerusalém está aproximadamente 750 metros acima do mar. Já a antiga cidade de Samaria, que não existe mais, ela estava em aproximadamente na sua altitude em torno de 240, 250 metros. Então, quando a Bíblia ela registra, Lucas, que escreveu o evangelho, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ele registra que Filipe desceu de Jerusalém para Samaria. Ele saiu de onde estava em Jerusalém e foi em direção a Samaria. Além da questão topográfica, geográfica, a gente extrai algumas outras lições aqui. Primeiro, há uma descida daquele que vive e prega o Evangelho. Eu e você precisamos entender a necessidade de nós descermos dos nossos saltos, me perdoem essa metáfora, para poder pregar o Evangelho, falar do Evangelho, propagar o Evangelho, porque infelizmente tem muita gente arrogante, tem muita gente que as pessoas não conseguem ouvi-la, ou ouvi-lo, por conta da sua arrogância, da sua prepotência, porque quando eu estive lá em Massachusetts, eu me formei em Sorbonne, eu me formei em Harvard. Quando eu estive também na semana passada em Connecticut. Gente, pelo amor de Deus, meu negócio é andar nas currutelas de Goiás, é comer pamonha. Sábado passado, final de semana, estava lá, e goiano não tem miséria com comida, né não, pastor Lúcio? Fui para lá 11 horas da noite, a gente estava recebendo, estava ministrando no aniversário de uma igreja em Formosa, em Goiás. Se vocês não estão, ou estão com saudade de calor, vão para Formosa, irmão. E aí, terminou o culto, a gente fica conversando ali, depois do culto, tinha 4 rapazes que vieram da cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, para ministrar louvor. Quando a gente chegou, irmão, eu falei, hoje vai ser uma coisa, 11 horas da noite, uma comida mais leve, goiano, aquela coisa. Irmão, arroz com piqui, tutu, leitão, a pururuca, frango caipira. O irmão virou para mim, pastor, meu estômago não está entendendo nada. Ele disse, meu querido, fecha os olhos, crê e vença. Estava lá 11h30 da noite, eu roendo piqui, irmão. Aleluia, posso ouvir um amém, igreja? Você sabe que piqui também é bom para a memória, né, irmão? Uma vez eu comi uns piqui lá em Niquelândia, eu fui lembrando deles até a Nápoles, irmão, quase 4 horas de viagem. A gente precisa descer para pregar o Evangelho. Tem muitos pregadores que, infelizmente, muitos pastores que eles são arrogantes. Eu gosto de brincar com a questão da arrogância, gosto de brincar, do orgulho, da prepotência. Esses dias eu estava no trabalho e a menina, nossa, eu entreguei para ela, ela falou, a gente está com, capitão, a gente está com um problema aqui, assim, essa, fui lá, tal, liguei para a informática, está resolvido, entreguei para ser resolvido. Esse capitão, o senhor brilhou. Eu disse, não, filha, você, por favor, um pouco mais de respeito. Como assim? Não, eu não queria chatear o senhor. Não, por favor, empregue, conjugue o verbo no tempo certo. Eu não brilhei, eu brilho. Ele disse, você faz assim, eu sou humilde, né? Mas eu me orgulho da minha humildade. Não é? Então a gente precisa realmente descer de onde nós estamos para ministrar a palavra. Quando você vê 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, o texto diz o seguinte, revestivos todos de humildade. E vós, jovens, sejam submissos aos mais velhos, para que vocês simplesmente sejam orientados pelo Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Versículo 6 diz o seguinte, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte.
Está na hora de eu e você aprendermos qual é o significado, uma das características do Evangelho. É a humildade, queridos. É você simplesmente não se deixar levar pelo nome, pelo cargo, pela estampa, pelo título, pelo carro, pela conta bancária, pelo relógio que você usa. Você precisa simplesmente se humilhar e entender e falar como João Batista. Porque teve uma treta, queridos, perdoe-me essa expressão do Rio de Janeiro. Teve uma treta entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Os discípulos viram aquele homem que estava, não é, lá falando do amor de Deus, Jesus, e aí estavam outros batizando nas águas, junto ou no mesmo período contemporâneo a João Batista. Os discípulos de João Batista, fofoqueiros, foram lá contar para ele. Disse: Rabi, mestre, aquele que estava contigo lá do Jordão, que foi Jesus batizado por João Batista, ele está batizando também. E aí João Batista disse: olha, deixa eu ensinar algo para vocês, porque eu e você precisamos compreender a questão da seguinte forma: o noivo, ele vem para a noiva, mas quando ele está ausente, a gente sente falta. Mas quando o noivo está presente, o amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, ele celebra. Ele está falando de Jesus. Ele disse mais, João capítulo 3, versículo de número 33, de número 30, diz o seguinte: portanto, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que brilhar na minha vida, na sua vida, naquele que serve a Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu ouvi uma certa vez sobre um pregador, queridos, que ele chegou todo arrogante para pregar a palavra, sapato de cromo alemão, terno chique, versátil, gravata com nó semi-Windsor, um anel de ouro, um anel de formatura de ouro com uma pedra que de longe o pessoal sabia qual era a cor, um relógio da Tissot. E eles todo arrogante, quando chamaram: não, vamos ouvir o pregador aqui assim, assim, assado. Chamaram ele, irmão, foi desfilando como se fosse nas passarelas de Milão. Quando chegou ali na beira do púlpito, ele tropeçou, caiu, ficou meio já nervoso. Quando deram para ele o microfone, já aconteceu muitos comigo, irmão. Quando eu peguei naquele microfone, aquele microfone de cabo, quando eu segurei o microfone, o cabo caiu. E ele já ficou desesperado, abriu o sermão, estava num papel fixado na Bíblia, mas acho que foi o Espírito de Deus, soprou um vento lateral, e o sermão foi embora. E ele ficou sem saber o que falar, disse palavras desencontradas, orou com o povo e desceu. Quando ele desceu, ele saiu pela porta lateral, porque ele não queria falar com ninguém, ouvir ninguém, conversar ninguém, queria ver ninguém. Mas havia um irmão na recepção, um porteiro, semi-analfabeto, mas cheio do Espírito de Deus, pegou no braço dele e disse: meu filho, deixa eu te dizer uma lição. E o pregador baixou a cabeça e fala: meu irmão, fala, porque eu estou precisando ouvir Deus falar. E aquele porteiro disse para ele: se você tivesse subido como você desceu, você certamente teria descido como você subiu. Não entendeu? Eu vou dizer: se você tivesse subido com a humildade com a qual você desceu, você certamente estaria descendo agora, com o nariz empinado, glorificando o nome poderoso do Senhor, nosso Deus. Está na hora de a gente aprender a ser humilde. Eu já ouvi muita gente no trabalho dizendo assim: vocês crentes são muito pedantes, muito arrogantes. E eu, quando eu conversei a falar com ele, brincar com ele, sorrir com ele, disse: você é um crente diferente. Eu fico preocupado quando eu ouço isso, irmão. Eu sei, será que eu estou pecando? Mas não é, queridos, são estratégias de você se aproximar das pessoas. Depois que você jogou o anzol, jogou a isca, aleluia, já está fisgado, irmão. Então, se eu mente, não, queridos, eu sou assim, brincadeira. Quem me conhece, quem trabalha comigo, quem tem contato comigo, sabe que eu sou assim, queridos. Sou assim em casa, sou assim na igreja, sou assim no trabalho, sou assim Ontem eu estava num casamento, aí tinha um bendito do garçom, aí tal, eu senti que ele queria fazer um approach também, uma conversa, bater um papo de garçom para cliente ali, aquele negócio todo. Ele virou para mim e falou assim: bolinha de queijo. Eu disse: mas qual queijo? Ele disse: do Ceará, é que não é.
E ele parecia ser cearense. Esse negócio de queijo é aqui pro lado de cá e tal. E aí a gente começou a brincar. E disse, vai pastor, que o pastor come. E aí começamos a brincar, sabe? Por quê? Porque é questão de você simplesmente abrir uma porta que está fechada. E depois que essa porta se abrir, você começa a falar do evangelho, porque aquela pessoa já foi cativada pelo seu carisma, pelo seu amor, pela sua simpatia, pelo seu sorriso. Porque tem gente que, não é? Fui celebrar uma vez um casamento em Anápolis e o casal virou para mim e falou assim, pastor, a gente gosta do senhor celebrando o casamento. Por quê? Porque o senhor diz assim, com grande alegria nós estamos aqui para celebrar esse casamento. Porque tem uns que vão fazer a cerimônia de casamento e fazem, que alegria, nós estamos aqui para o enlace matrimonial, aleluia. Irmãos, a gente precisa ser humilde, botar o pé no chão. Não foi à toa que Deus, quando se manifestou por intermédio da sarça ardente e Moisés viu, Deus falou com Moisés o seguinte, vou te dar uma primeira lição de humildade, filho, descalça as sandálias dos pés, porque o terreno em que você está pisando é santo. Na presença de Deus a gente tem que se despir da nossa arrogância, porque Ele é maior, porque Ele é glorioso, porque Ele é eterno, porque Ele vive de eternidade a eternidade. É aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que não tem princípio e nem fim de dias. Deus é quem merece toda a nossa adoração. A gente tem que ser humilde, em que sentido também? Obedecer, em que sentido? De ir ao encontro dos pecadores, quebrando as barreiras discriminatórias, étnicas ou sociais. Felipe está aqui, simplesmente, meu amigo pastor Lúcio Andres, colocando em prática uma lição que Jesus ensinou lá em João, capítulo de número 4, quando Jesus estava em Sicar, na terra de Samaria, na sexta hora, na hora sexta, ao meio-dia, se assenta ao poço, conhecido como Poço de Jacó. Os discípulos foram no McDonald's, foram comprar uma Marmitex na cidade, e Jesus ficou esperando, mas esqueceram de deixar Jesus com uma garrafa de água, irmão, nem com uma canequinha. E lá vem a mulher solitária, meio-dia, porque alguns especialistas dizem que ela tinha tanta vergonha do seu estado, da sua condição, do seu status social, que ela ia no momento em que as mulheres da cidade não frequentavam aquele poço. Mas Jesus sabia. Jesus sabe quando te encontrar, Jesus sabe onde te encontrar, Jesus sabe em que estado você está para te encontrar. E quando aquela mulher chega perto do poço, vê Jesus, mas finge que não vê, joga a sua vasilha naquele poço, e ele faz uma verdadeira estratégia a ser colocada em ação e disse, dá-me de beber, me dá um pouco dessa água. A mulher se irrita, joga o caneco do lado, vira para ele e disse assim, como tu me pedes água para beber? Sendo que os judeus não conversam com os samaritanos. Irmão, essa confusão, eu ia falar treta de novo, mas já falei. Essa confusão é desde os primórdios, queridos. Os samaritanos, eles são uma imiscuidade, uma mistura de outros povos. Os judeus se achavam puros. E quando aquela mulher ouve o pedido de Jesus, ela fica irritada. E ela diz, não, que conversa é essa? A gente não se comunica, a gente não se fala, a gente não curte as postagens um do outro no Instagram, a gente não compartilha a postagem do outro, a gente não manda mensagem do direct. Que conversa é essa de você, sendo um judeu, falar comigo que eu sou uma samaritana? E Jesus entra na continuidade da estratégia e diz o seguinte, se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que te pede água para beber, você é quem pediria, e ele lhe daria água viva. Jesus quebra ali uma hegemonia discriminatória, étnica, interracial, que estava guardada por anos e anos. E Filipe vai nessa mesma, hoje eu estou meio atual, né? Nessa mesma vibe. O século 21, né? Vai nesse mesmo caminho, nesse mesmo propósito, nessa mesma intenção. Ele vai para Samaria. Ele vai para Samaria. E ele começa a pregar o evangelho. Ele simplesmente rompe, ele quebra, ele destrói
pensamentos, barreiras discriminatórias, sejam étnicas ou sociais. Você lembra em Atos capítulo 10, como isso, na verdade, foi colocado em prática até por Pedro. Pedro, o mais bairrista, estava lá em Jope orando, Deus dá a ele revelações. Se você não conhece, leia lá o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Deus dá uma visão de descendo o lençol com animais imundos, e Deus fala com ele por 3 vezes: Pedro, mata e come. Senhor, eu sou homem judeu, nunca comi coisas impuras. E aí Deus dá uma lição para ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Até que os 2 rapazes vêm, chamam por Pedro, ele vai até onde estava Cornélios, onde estava aquele homem da guarda pretoriana, centurião. E quando ele chega lá, a Bíblia fala que quando ele entra naquele momento, naquele ambiente, o Espírito de Deus, ele simplesmente invade aquela casa e começa a batizar com seu poder os que estavam na casa de Cornélio. E aí Pedro foi chamado para pregar o evangelho, porque Cornélio teve uma visão, um sonho, de que, olha, manda chamar o homem Pedro, que está em Jope, na casa de fulano de tal, de Simão Latoeiro, e lá foi ele. E quando Pedro chega, disse: olha, eu antes pensava diferente, mas Deus me deu uma lição intensiva há alguns instantes, e Ele me mostrou que a nenhum homem a gente possa ter como comum ou imundo. Todo mundo é especial, você é especial, eu sou especial, sua casa é especial, a sua família é especial, os seus amigos são especiais. Ninguém é comum ou imundo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você precisamos entender isso. O evangelho, na verdade, queridos, ele é um conjunto de princípios, muitas das vezes contraditórios, paradoxais. Para viver tem que morrer, para ganhar tem que perder, para subir tem que descer. Coisa estranha esse negócio de ser crente, né? Para crescer tem que diminuir. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez numa igreja, irmãos, no interior do Nordeste. Naquela época eu era sargento aeronáutico. Acho que eu já contei isso aqui, irmãos. Fiquei hospedado na casa de um machante. O irmão matava bode. Não tinha ventilador, nem ar-condicionado, não tinha hotel na cidade, pousada, não tinha cama onde eu fiquei. Era uma rede. Calor do interior do sertão do Rio Grande do Norte. E eu disse: não aguento esse calor, não tem um ventilador, não tem nada. Vou abrir a janela. Quando abri a janela, os bodes estavam no quintal, irmão. Aí veio aquele hálito gostoso de rosas. Eu fechei a janela, eu prefiro o calor. Fui pregar aquela noite, irmão, um caminhão do lado de fora da igreja, na cidade, centro da cidade. O pastor virou para mim e disse: o senhor só prega a palavra ou o senhor trabalha também? Eu falei: não, querido, eu sou militar da aeronáutica, eu sou sargento da aeronáutica. Aí o pastor arregalou os olhos. Quando pegou o microfone, o pastor Luciano disse: tá aí, irmãos, para toda a cidade ouvir. Cidade desse tamanho, irmão. Estava lá prefeito, vereadores, secretários. Tá aí, irmão, para todo mundo ouvir. Ficam dizendo para a gente que o crente é Zé Povinho. Está aqui, irmão, sargento da aeronáutica. Irmãos, eu faço. A gente tem que entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente precisa entender, queridos, que a vida cristã, ela tem paradoxos. Mas tem gente que vai na contramão. Tem gente que vai simplesmente na contramão disso tudo. Como assim, pastor? Fica trocando as coisas de Deus, as coisas divinas, as coisas eternas pelas coisas terrenas, passageiras. Troca as coisas perenes pelas coisas que são efêmeras. Dá um exemplo, pastor. Dou exemplo, queridos. Dou exemplo, sim, em nome de Jesus. Tem gente que prefere trocar o café com Deus por aí de casa. Vou falar, Jesus. Tem gente que troca vigília por conversa com Bial. Tem gente que troca a quarta da graça pelas novelas e programação onde só tem desgraça. Tem gente que troca o fogo descendo do céu pela tela quente. Tem gente que troca o culto da família das 10h30 da manhã no domingo pelo esporte espetacular.
Tem gente que troca o culto da família das 19 horas do domingo pelo Fantástico, mas deixa eu lhe dizer, você escolheu estar aqui, então eu posso profetizar. Fantástico é o que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Fantástico é o que Deus vai realizar no teu trabalho, na tua casa, em você, pelo poder do Evangelho verdadeiro no nome de Jesus. Outra característica, queridos, a mensagem central é Cristo. O Evangelho verdadeiro tem como mensagem principal, central, Cristo. O texto diz, versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ele não foi falar técnicas de qualquer outra estratégia de você fazer dinheiro pela internet, de aplicações das redes sociais ou na bolsa de valores. Ele não foi falar sobre o apóstolo A por B ou C por Pedro, Tiago, João. Ele não foi falar sobre absolutamente ninguém. Ele só foi anunciar Cristo. Cristo é a essência do Evangelho, Cristo é a mensagem central do Evangelho. Eu vou falar isso na próxima quarta-feira. Aliás, deixa eu convidar vocês em nome de Jesus. Nós ingressamos numa nova série na Quarta da Graça, que fala sobre Eis o Nosso Salvador. Semana passada, na quarta passada, a pastora Marli Gomes falou sobre o Filho do Homem. Na próxima quarta nós estaremos falando sobre o Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus, Ele é Cristo, mensageiro, Ele é a mensagem do próprio Evangelho, é a mensagem da própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, queridos. Jesus é o tema central. Por isso tem gente que se perde, tem gente que vai falar outras mensagens. Jesus é suficiente, queridos. Jesus é aquele que tem poder para mudar, para transformar, para realizar, para poder mudar a história, o destino, curar e manifestar, ressuscitar, nos trazer a vida e simplesmente nos apontar o caminho certo e estar conosco todos os dias. Não há outra mensagem, queridos. Quando Paulo escreve aos Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: porque se um anjo do céu, um outro homem, vos pregar um evangelho além do que eu vos tenho pregado, este seja anátema, maldito, completamente fora dos padrões de Deus. Outra vez vos digo, e Paulo repete isso no versículo 9, que se alguém pregar outro evangelho além do que já está pregado, seja anátema. Queridos, não tem como negar que Jesus é a mensagem central do evangelho. Não tem. De Gênesis a Apocalipse, eu repito, Ele está presente em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Ele está lá. No próprio livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Deus orienta por intermédio de Moisés o povo e disse: não retirem ou acrescentem absolutamente nada a respeito das palavras desta lei. Apocalipse 22, versículos 18 e 19 também fala isso. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, eu acrescentarei à sua vida, e é duro isso, as pragas que estão descritas neste livro. Se alguém retirar alguma coisa destas palavras, versículo 19 de Apocalipse capítulo 22, se alguém retirar, eu também retirarei a sua parte da árvore da vida e da cidade de Deus. A coisa é séria, queridos. Aí tem gente tergiversando para um monte de coisas, orbitando em coisas periféricas. Já contei, vou contar de novo. Se você não ouviu, vai ouvir a primeira vez. Mas se ouviu, tenha um pouquinho de paciência. Quando eu fiz o meu seminário, queridos, por favor, não riam. O pastor Lúcio falou sobre ser velho. Não é velho? Também não, eu sou antigo. A diferença entre velho e antigo é que antigo você dá uma lustrada, você faz um polimento cristalizado, está novo, irmãos. Mas o velho está cacarecado, não é? Eu costumo brincar dizendo: pastor, você não está velho. Não, meu irmão, velho é o pecado e o diabo. Isso é velho, isso é velho demais. Mas eu fiz seminário teológico começando em 1990. Tinha gente que nem nascido era. O senhor Lúcio falou sobre 26 anos que serve a Cristo. Eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus me aceitou em 1988. Já são 35 anos que Ele me atura. 35 anos. E eu fiz seminário, todo empolgado, seminarista, novo. Não é?
tinha 2 anos de crente, estava lá. Quando cheguei na igreja, algum irmão contou para o presbítero da igreja, falou assim: Marcelo, você está fazendo o seminário, né? Eu disse: estou, pastor, estou, presbítero. Ele disse: me diz uma coisa, quantas vezes tem a palavra porta no livro de Ezequiel? Hã? Você não está fazendo seminário? Quantas vezes tem a palavra porta no livro de Ezequiel? Eu falei: irmão, passo. Tá bom, vou te dar uma fácil. Quantas vezes tem a palavra baleia na Bíblia? Eu falei: sei não. Que coisa, hein? Que seminário fraco esse você está fazendo? O senhor me permite dizer algo que eu aprendi nos últimos dias no seminário? Você pode dizer. Eu quero falar para o senhor o que Paulo disse aos coríntios. O que ele falou aos coríntios? Ele falou assim: não me propus a saber outra coisa no meio de vós, a não ser acerca de Cristo e este crucificado. O senhor pode ficar com as baleias, o senhor pode ficar com as portas, eu fico com Jesus. Jesus é a mensagem central. Não importa se é baleia, não importa se é cachalote, não importa se engoliu Jonas. Teve uma irmã, já falei isso aqui, irmã, uma irmãzinha, né, daquelas de coque, indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Um gaiato parou no meio: ei, tia! Pois não, meu filho, esse aí livro é a Bíblia? Aí ele disse: é a Bíblia. Então você acredita nessa Bíblia que ela diz aí que foi Jonas que engoliu a baleia, que a baleia engoliu Jonas? Ela disse: é, meu filho. Mas se nas Bíblias tivesse escrito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava também no nome de Jesus. A gente precisa crer na palavra, queridos. Rui Barbosa, ele não era crente, irmãos, é conhecido como Águia de Aia, polímata, sabia de muitas coisas ao mesmo tempo. Uma vez chegou um cidadão na casa dele, perguntou, viu um livro preto na estante, disse: que livro é aquele? Se depende. Depende de quê? Se você estiver com fome é pão, se você estiver com sede é água, se você estiver perdido é bússola, se você estiver doente é cura, se você estiver caído ela te levanta, se estiver morto ela te ressuscita. Que livro é aquele? A Bíblia Sagrada. E ela estava lá escorando os outros livros. Daqui a pouco aquele cidadão disse: por que ela está do lado? Ele disse: porque ela é a coluna dos livros, ela sustenta, ela ampara. Ele disse: se eu pegar e colocar ela em cima, ela é a coroa de todas as literaturas do homem. E se eu colocar ela lá embaixo, ela é aquela que apoia, que sustenta, que coloca de pé todos os livros do homem. E se eu colocar no meio, ela é o coração da minha biblioteca, é a palavra de Deus. Cristo é a mensagem central. Sabe por que ele é a mensagem central, queridos? Porque é só um fundamento. Vou pedir ajuda ao pessoal da mídia para colocar aí no nome de Jesus. Isaías capítulo 28, versículo 16. Vamos fazer uma hermenêuticazinha aqui, de graça. Se quiser mandar pix, mande para a igreja. QR Code à sua esquerda. Isaías 28, versículo 16, meus amados. Coloquem aí por gentileza, projeta para a gente. Isaías 28, 16, olha, diz: portanto, o próprio Deus dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei, que eu coloquei, que eu firmei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, valorosa, pedra que excede a quantia de qualquer outra pedra, uma pedra angular, pedra de esquina, pedra que dá solidez a uma construção, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Em outra versão diz: aquele que crê não se confunda. E outro diz: aquele que crê não se aparte desta palavra. Isaías é conhecido como profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus nascer. Esta é uma das 300 profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo para mostrar que Ele é o Messias que havia de vir. Pastor, mas vai que Isaías, 700 anos, comeu feijoada, teve uma visão assim fora do escopo, ele não entendeu. Coloca para a gente aí, meus queridos da mídia, por favor, da projeção no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Vamos lá para Paulo então. Paulo, um grande doutrinador, o endoutrinador da igreja, um teólogo, um homem de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 9 ao 11, a contar do 9, por gentileza. Porque de Deus nós somos cooperadores, colaboradores. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Nós somos edifício, e edifício precisa de fundamento para ser construído. Versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada,
Lancei o fundamento, não é um fundamento, é o artigo masculino singular, definido, fundamento, como prudente construtor, mas outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Que fundamento é esse? Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. O pastor Paulo não batia bem na cabeça. Vai que ele era um homem muito arrojado. Você não tem outro texto aí? Tem. Mateus capítulo 16, versículo 18. Já que você não acredita em Isaías, já que você não acredita em Paulo, veja o que diz Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Jesus estava em Cesareia com os seus discípulos e pergunta assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens? Um João Batista, outro Jeremias, outro alguns profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro sempre arrojado, Pedro sempre sanguíneo e às vezes colérico. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, Jesus diz o seguinte: bem disseste, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ele diz mais também: porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui precisa ficar bem fundamentado, sedimentado na nossa cabeça. Há um jogo de palavras no grego aqui, queridos, e são entre as duas palavras Pedro e pedra. Pedro no grego é Petros, em aramaico é Kefas, por isso que ele chamou tudo, teu nome será Kefas ou Cefas, pedra, fragmento de pedra, resto de pedra, resíduo de pedra. Mas pedra ali, ou Petros, lá é Petra, pedra firme, sedimentada, fundamentada, sobre a qual pode ser edificado alguma coisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você falou bem, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra. E aqui 3 vertentes de exegese. Primeiro, há aqueles que defendem que Jesus estava dizendo para Pedro: você é o fundamento da igreja. Só que a igreja não está fundamentada em Pedro. Pedro não é o fundamento da igreja, Pedro não é a base da igreja. Jesus está dizendo: tu és Petros, tu és pedaço de pedra, fragmento de pedra, tu és Petros, tu és pedra, tu és uma brita, tu és um pedaço de cascalho. A segunda parte da hermenêutica, da exegese, alguém diz o seguinte: é sobre a declaração, é sobre a confissão de Pedro, que diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só que confissão, querido, vai e vem. Confissão, ela se desfaz. Confissão é mudada. Argumentação é alterada, distorcida. Ela morre com o tempo. Então, a igreja não está fundamentada simplesmente sobre uma confissão, sobre um argumento. A igreja está fundamentada sobre uma pessoa. E ele diz: e sobre esta pedra, e para mim Jesus estava dizendo assim: sobre esta pedra, sobre Petra, sobre eu como rocha angular, a pedra profetizada em Isaías 700 anos antes de eu nascer. E ele diz: daqui a alguns dias vai aparecer um homem chamado Paulo, e ele vai dizer que eu sou o fundamento. O que Pedro precisou ouvir com os discípulos é o seguinte: a igreja está fundamentada em Jesus. E ele diz mais: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você está de pé, igreja, porque a fundamentação da tua vida e desta igreja e da igreja cristã está sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a mensagem central da Bíblia Sagrada. Deixa eu concluir, queridos, se eu correr para terminar. Terceiro,
os sinais aparecem, versículos 6 e 7 do texto que nós lemos. A gente vê uns posts engraçados hoje em dia, né? Se eu ficar rico, não vou dizer nada, mas haverá sinais. Se eu conseguir um outro emprego, não vou dizer nada, mas haverá sinais. Com o evangelho é diferente, queridos. Com o evangelho é dito, o evangelho é falado, o evangelho é pregado, o evangelho é ensinado, o evangelho é proclamado, e há sinais. Quando o evangelho verdadeiro é pregado, sinais acontecem no nome de Jesus. Sinais aparecem, versículos 6 e 7, que é o que diz o texto do trecho que nós lemos em Atos 8. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possuídos saíam gritando em alta voz, libertação. Muitos paralíticos e coxos foram curados, curas, maravilhas, sinais prodigiosos. Quando o evangelho verdadeiro é pregado, querido, sinais acontecem. O casamento que estava para se desfazer, ele é reintegrado no nome de Jesus. Pessoas que estão com um diagnóstico médico desacreditado, desmentido, está diagnosticado como estado terminal, Deus opera de forma extraordinária e reverte o quadro para a glória do nome do Senhor. Nós já tivemos vários testemunhos aqui, queridos, na nossa igreja. O nosso próprio pastor é um testemunho vivo de que Deus opera grandes sinais e maravilhas e prodígios. Os sinais acontecem quando o evangelho é pregado. Pastor, e quando não acontece? Então, queridos, precisamos rever aquilo que nós estamos pregando ou como nós estamos pregando. Alguém foi abordado por um certo rapaz que estava no seminário para pregar e começou a evangelizá-lo. E a pessoa já estava bocejando com sono. Depois aquele seminarista perguntou, e o que o senhor tem a me dizer sobre o que eu lhe falei? Aquele homem que ouviu a mensagem do seminarista disse o seguinte: ou você coloca fogo nas suas palavras, ou coloca as suas palavras no fogo, ou então você não vai convencer ninguém. A gente precisa viver aquilo que prega. A gente precisa pregar aquilo que vive. Eu e você precisamos entender que quando nós pregamos, os sinais acontecem para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Eu me lembro de uma vez, queridos, eu fui pregar numa igreja, num bairro periférico de Natal. Após o culto pela manhã, o pastor virou para mim e disse: pastor Mantovani, podemos ir lá na casa de uma irmã? Ela é dirigente do trabalho de oração, mas ela teve um problema de derrame, de AVC, eu não me lembro agora, faz muito tempo. Podemos visitá-la? Disse: podemos. E todo mundo lá, fomos lá, eu fiquei na porta. Eu falei: gente, eu não conheço a irmã, eu vou esperar Deus falar alguma coisa comigo, procurar um texto na Bíblia Sagrada para dizer para aquela irmã. E cada um foi dizendo uma palavra, cada um foi recitando um texto da Bíblia, cada um foi dizendo uma palavra das Escrituras. Aí a minha irmã de cabeça baixa, e de repente, queridos, Deus me tomou, me pegou onde eu estava e disse: fale assim, assim, assado para ela. Me ajoelhei ao lado da cadeira de rodas, peguei na mão dela, ela olhou para mim, eu comecei a chorar e ela começou a chorar também. Eu disse: minha querida, deixa eu lhe dizer algo, o evangelho já foi pregado para a irmã aqui, a irmã já conhece o evangelho, a irmã é dirigente de trabalho de oração, a irmã se congrega numa igreja que acredita em curas, milagres, prodígios e maravilhas. Então deixa eu lhe dizer, a irmã tem andado nessa cadeira de rodas, é o que Deus está me mostrando, me revelando agora nessa hora. A irmã está andando nessa cadeira de rodas pela sua casa e dizendo: por que eu, Jesus? Porque não quero, o Senhor não me levanta mais. Deus está dizendo: hoje acaba o teu cárcere, hoje acaba a tua situação de dor, hoje acaba a tua limitação. Meu irmão, minha irmã, essa mulher deu um pulo da cadeira de rodas, começou a rodopiar na sala onde ela estava, começou a falar em línguas estranhas. Deus começou a usar ela em profecia para os irmãos que estavam lá, porque todo culto que tem crente pentecostal acaba em festa para a glória do nome poderoso de Jesus. Que quando o evangelho é pregado, sinais acontecem. É promessa do Senhor. João capítulo 14, versículo 12. Jesus diz o seguinte: porque todo aquele que crer fará as obras que eu faço. Irmão, você já parou para se pensar e imaginar fazendo os milagres que Jesus fez? Já é algo totalmente fora da nossa normalidade intelectual, né? Nem na cabeça do fantástico mundo de Bob você poderia imaginar isso. Esse é o pessoal da década de 80, 90, quem riu, porque se procurar no YouTube você acha.
Jesus disse: fará as obras que eu faço, mas o versículo continua: e fará obras maiores, não em proporção, não em magnitude. Alguns teólogos dizem, mas em extensão, em quantidade. Deus está dizendo para nós: pastor, só pode liberar uma palavra? Eu não vou liberar nada, porque Jesus já liberou há quase 2000 anos atrás. Ele disse: porque quem crer em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Deixa eu te dizer então, para te alertar, para te relembrar, a palavra já está liberada sobre a tua vida. Você tem a autoridade do nome de Jesus para ministrar cura, para ministrar salvação, para ministrar prodígios, sinais, maravilhas, ressurreição dos mortos, porque Deus já liberou esta palavra por meio de Cristo para a minha e para a tua vida, no nome de Jesus. É promessa de Jesus. Tem um requisito: crer. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, diz o autor aos Hebreus, necessário é que creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, presenteador, recompensador. Não tem recompensa na nossa fé, tem recompensa na nossa crença. Quando a gente crê, o milagre acontece. Quando a gente crê e sendo da vontade de Deus, o milagre acontece. Eu e você precisamos crer, o sinal acontece, mas eu tenho que crer. Pastor, eu canso de dizer isso aqui: só tem 2 vagas no concurso, e de quantas você precisa, abençoado? De uma. Então o outro que lute, que uma é tua. Profetiza no nome de Jesus. Existe grande alegria. Versículo 8, e disse que haveria grande alegria naquela cidade. Queridos, quando o evangelho chega em um lugar, o que eram trevas vira luz, o que era choro vira sorriso, o que era tristeza vira alegria, o que era luto vira festa. Eu e você precisamos entender isso. Quando o evangelho chega, ele muda curso de pessoas. Vi um vídeo esses dias, o apóstolo Luiz Hermínio na internet, batizando um rapaz, um senhor. Não sei se vocês viram isso. Diz que o rapaz estava com a corda no pescoço e mandaram uma mensagem, um vídeo para ele, na hora que ele estava para se enforcar. Ele parou. O vício do celular era tão grande, ele tirou a corda do pescoço. Não posso ir embora sem ver esse vídeo. Brincadeiras à parte, ele tirou a corda do pescoço, foi ver a mensagem, e era um vídeo do apóstolo Luiz Hermínio pregando. Ele dobrou os joelhos, se entregou com um vídeo sendo pregado o evangelho, e estava lá descendo as águas batismais para a glória do nome do Senhor, sendo uma nova criatura. Quando o evangelho chega, a alegria. Quando o evangelho chega, ele altera qualquer curso de circunstância ruim. Salmo 30, versículo 5 diz que o choro dura a noite inteira, ou pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe tem gente vivendo uma noite existencial, emocional, familiar, ministerial, profissional, financeira, mas deixa eu lhe dizer algo que está na palavra de Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria está rompendo pela manhã na tua vida, nesta noite, com o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Deixa eu concluir, queridos. Deixa eu partir logo para o final. Eu ia falar das obras das trevas que são confrontadas com a palavra de Deus, mas deixe-me concluir com o último texto, ou o último trecho desse texto, versículo 14 e 17. Filipe estava lá, missionário. Quando a notícia chegou em Jerusalém, os apóstolos mandaram para lá Pedro e João para monitorar o trabalho, e começaram a perguntar para eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Não, só fomos batizados em nome do Senhor. E o texto diz que quando eles impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo.
Que saudade desse tempo. Que saudade desse tempo. Eu tenho duas alternativas para dizer por que não acontece mais. Ou nós mudamos e não estamos mais buscando isso de uma forma intensiva, proposital, frequente, progressiva, ou Deus mudou. Deus não batiza mais ninguém. Eu acredito que Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus continua usando, Deus continua renovando, Deus continua batizando, Deus continua distribuindo dons. Promessa de Deus, promessa do próprio Senhor. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Mateus 3, 11. João Batista disse: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas está vindo um aí, logo aí. Na sequência, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo prepara o crente para a obra. Você pergunta assim: por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ah, pastor, porque eu acho bonito o crente chorando. Pastor, não tem condições de fazer um curso de inglês. A única forma de eu falar em outro idioma Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus se despedindo dos discípulos e disse: descerá sobre vós o poder do Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Águas Claras, Vicente Pires, Areal, Samambaia Norte, Samambaia Sul, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, P Norte, P Sul, Sol Nascente, Morada do Sol, aleluia, Taguatinga, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Lúcio Costa, Guará, não importa. Deus está te levantando e preparando nesta noite para ser renovado, revestido do poder de Deus. Coloque-se de pé, por gentileza, para eu concluir essa mensagem. Deixa eu compartilhar com vocês um testemunho. Aconteceu bem antes da cantora Andréa Fontes gravar aquele vídeo, aquela canção Batismo no Ônibus. Não sei se vocês não viram. Eu conheço o testemunho em detalhes. Uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Nordeste. Tinha um irmão arrogante, tinha um irmão cheio de si, tinha um irmão de nariz empinado. Toda vez que chamavam alguém à frente para receber o batismo do Espírito Santo, disse: eu? Ficar com a camisa suada, chorando, gritando, ficar rouco. Não é comigo isso não. Um belo dia, meu amigo, o irmão Márcio Melo, o irmão estava de joelhos orando na igreja, um trabalho de oração. Deus levantou um vaso, foi até ele e disse: meu servo, eis que eu falo contigo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tens vergonha de ser batizado com o meu Espírito? O senhor sabe, né, Senhor? Eu sou um homem de posição na minha empresa, administrador, gerente. Eu dependo de muita gente comigo. Aí Deus usou o vaso e falou assim: pois eu vou deixar uma promessa contigo. Você gosta de promessa, meu filho? Gosto. Quem é que não gosta de promessa de Deus? Eu vou te batizar com meu ônibus, com meu poderoso Espírito, mas dentro de um ônibus lotado de gente, para que você nunca mais tenha vergonha de glorificar o meu nome em público. Bom, o irmão não se preocupou, irmão. Não se preocupou porque ele andava de carro da empresa, precisava de ônibus, Marcos Paulo. Mas alguém já disse uma certa vez que por vezes o Espírito Santo ele é subversivo. O irmão estava dormindo, o Espírito Santo foi lá de madrugada, apertou o despertador. Ele acordou atrasado, não deu tempo de tomar banho, só penteou o cabelo, escovou os dentes e saiu correndo. Foi pegar o carro não pegou. Pegou o segundo carro, o carro não pegou. Pegou o terceiro carro, o carro não pegou. O jeito aí para o ponto de ônibus. E o lugar onde ele estava era difícil acesso até para táxi. Foi para o ponto de ônibus. O primeiro ônibus que veio, ele fez sinal e pulou. Parecia uma lata de sardinha, cheio de gente. Ele ficou pendurado de fora e disse: aqui não dá.
eu preciso entrar. E foi dar licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Chegou diante do cobrador, o ônibus lotado, irmão, de manhã cedo, na hora do rush. Ele pegou o dinheiro para pagar passagem. De repente entrou um vento no ônibus. De manhã cedo começou a circular. Foi chegando até ele, passou nos cabelos e disse: ai, que brisa gostosa que Deus mandou agora de manhã. O vento entrou no ouvido dele como uma voz audível e disse: hoje eu vim aqui para cumprir a minha promessa na tua vida e te encher do meu espírito. O irmão começou a ficar nervoso. E o fogo do Espírito é andar descontrolado. Ele começa na planta dos pés. Pelo menos comigo foi assim. E começa, por isso que é sapatinho de fogo, por isso que é canela de fogo. O fogo começou a subir. O irmão largou as moedas em cima do balcão do cobrador. E aquele fogo foi enchendo. E ele queria falar línguas estranhas. Começou a ficar cheio do poder de Deus. O cobrador disse: olha, empurra esse homem para lá, porque eu acho que ele está passando mal. Empurraram ele para o meio do ônibus. E continuou o vento do Espírito, o sopro do Espírito, a glória do Espírito, querendo enchê-lo, transformá-lo, tomar via conta dele. Ele continuou, o povo começou a achar estranho. De repente, irmãos, o Espírito de Deus disse: olha, agora vem, agora chegou. E ele foi cheio do Espírito de Deus e começou a falar em línguas estranhas. Perdeu a noção do que estava falando, irmão. Pontapé para um lado, empurrão para o outro. Começou a saltar, a rodopiar dentro daquele ônibus. E todo mundo começou: para, motorista, tem um crente doido aqui. Eu falo italiano, eu falo espanhol, eu falo japonês, até mandarim. Mas a língua que esse homem está falando eu não consigo interpretar. É língua do céu, é língua de Deus, é língua dos anjos. Ficou aquela balbúrdia. Ele queria pedir perdão a Ju, pedir desculpa às pessoas, mas só saía línguas estranhas. Queria pedir desculpas por estar incomodando, mas só saía línguas estranhas. Todo mundo: para o ônibus, motorista, para o ônibus. O motorista parou, ligou o pisca-alerta, freou o ônibus. Foi na direção do irmão. Dá licença, dá licença, dá licença. Com os olhos cheios de lágrimas: dá licença, dá licença. Vai lá, motorista, tira esse dedo do ônibus, joga ele para fora, esse crente fanático. De manhã cedo a gente quer paz, esse homem está gritando. Quando o irmão viu o motorista chegando, ficou desesperado e queria pedir desculpas, mas só saía línguas estranhas. O motorista chegou diante dele, dobrou os joelhos, pegou a mão do irmão, botou na cabeça e: por favor, irmão, ore por mim. Eu estou desviado, mas Deus acabou de lhe usar numa língua que eu entendi que se eu não voltar para Ele hoje, eu perco a minha vida corre risco. E aí, irmãos, foi a festa dentro daquele ônibus para a glória do nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer algo, eu já vou concluir, para passar para o pastor Luz. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, acontecem sinais. Mas há um sinal que certamente não há como nós abrirmos mão, que é o de vidas rendidas aos pés de Cristo no altar. Alguém que ouviu essa mensagem nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus. Você que está afastado, você que está longe de Jesus. Ah, pastor, eu estou longe de Jesus. Não, eu estou longe da igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E há pessoas aqui que amam você, que oram por você, que intercedem por você. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão para orar por você no nome de Jesus. A oportunidade está aberta para você no nome de Jesus. Você pode adorar, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Pastor Luz. Distante de ti, Senhor.